Olá pessoal, vamos hoje tentar de maneira rápida aí fazer um estudo sobre a causalidade, né? E principalmente também sobre as quatro causas de Aristóteles, né? Uma ideia rapidamente, né? As ideias de causa e causalidade fazem parte, né? Todos sabemos, do esforço de dar sentido ao mundo e também estão presentes nos mais diversos domínios, né, da atividade humana e também do pensamento, como a religião, a mitologia, o direito, a filosofia e a ciência. A gente quer entender racionalmente como é que as coisas funcionam, não é verdade? Causalidade ou relação de causa e efeito, então é o vínculo que correlaciona os fenômenos diferentes, né, fazendo com que alguns deles apareçam como condição da existência de outros. Então, na vida cotidiana, a ideia de causa está associada à da ação de alguém que cria algo. É isso? Então, ideia semelhante é as características, né? Por exemplo, são aquelas ideias de são observadas, né? São inspiradas pela observação da natureza. Certos acontecimentos, então, são considerados responsáveis pela produção de novos acontecimentos. Então, são causa. Então, são as características básicas dessa relação. Então, quais são as características básicas? A anterioridade temporal. A causa precede o efeito. E o vínculo de determinação, quer dizer, o efeito depende da causa. Então, subjacente ao princípio de causalidade está a ideia de condição suficiente. Aquele fato, coisa ou situação cuja existência ou ação basta para produzir o fenômeno observado. Bom, nós temos então Aristóteles, né? Grande filósofo Aristóteles, um dos maior de todos os tempos. Então, lá na Grécia Antiga, né? Aristóteles é um gênio raro, não há dúvida. Ele não apenas trouxe o rigor, né? Pela primeira vez, a clareza, né? Para todas as disciplinas que abordou. Mas também inventou novas disciplinas. Tamanho era o seu gênio. Então, uma das ferramentas intelectuais que Aristóteles usa, então, nesse empreendimento, é chamado de as quatro causas. Para qualquer pergunta que se possa fazer a respeito de algo, usando o porquê, é possível identificar quatro tipos de resposta. Quatro causas explicativas desse algo. Se quisermos tomar o exemplo, por exemplo, de Aristóteles nas suas obras, né, podemos responder a pergunta: por que isso é uma estátua? De quatro maneiras diferentes. Podemos dizer que, em primeiro lugar, é uma estátua porque é feita do material de que as estátuas são feitas, talvez bronze ou pedras, seja então a sua causa natural. Aliás, sua causa material. Podemos então dizer, né, fazer a mesma pergunta, né, da seguinte forma: é uma estátua porque esse é o tipo de coisa que ela é, ou seja, sua causa formal, né? Podemos dizer que, em terceiro lugar, é uma estátua porque ela foi feita por um escultor, ou seja, então seria aí então a sua causa eficiente. E finalmente podemos dizer, né, uma quarta e última possibilidade, é uma estátua porque ela está fazendo o que as estátuas devem fazer. Talvez esteja decorando um cômodo, um pátio, né, um prédio. Então ela é a sua causa final. Então, conhecer essas quatro causas não é apenas conhecer fatos físicos sobre algo, mas também compreender seu sentido e então o seu propósito. Então, causa material,
né? Temos também a causa formal, temos a causa eficiente e a causa final. Então, uma conceituação filosófica, né? Então, nós já sabemos que a primeira sistematização desse conceito foi feita, conforme acabei de explicar, pela filosofia de Aristóteles, pelo grande gênio de Aristóteles, e nessas 4 possibilidades. Então, o sistema de Aristóteles que predominou por toda a Idade Média e que pretende responder à questão por que as coisas são como são. Então, a partir do Renascimento, principalmente do desenvolvimento da ciência moderna, né, sobretudo da astronomia e a física, na época de Copérnico, Galileu e Newton, a relação de causa e efeito passa a responder a uma indagação científica, né, como se dão os fenômenos de mudança, né? Então, geração, né? Então, assim, a procura de causa eficiente vai cedendo lugar à busca das leis gerais, ou seja, a ideia de uma relação de causalidade entre fenômenos foi substituída, né, dentro da ciência moderna pela de sistema de relações cientificamente descritíveis. Essa não anula aquela, né? As 4 causas de Aristóteles estão de pé, né? Porém, vai havendo essa correlação e vai se modernizando a linguagem, né? Então, atualmente, nós podemos distinguir, na tentativa de conceituar a causalidade, 2 perspectivas gerais e opostas, né? A racionalista e a empirista, né? A primeira de René Descartes, Spinoza e Leibniz, que tende, né, a relacionar causa e razão. A causalidade é uma relação real e necessária, né, apreensível pela faculdade racional humana. Então, os empiristas, como Hobbes, Hume, pelo contrário, identificam a causalidade como a sucessão de fatos no tempo, já que a relação de causa e efeito entre fenômenos não pode ser comprovada segundo Hume e Thomas Hobbes, mas apenas consagrada pelo costume. Já Immanuel Kant, né, assimilou as ideias de Hume, mas deu ao problema a solução original, que preserva a importância da explicação causal, como um bom fideísta que ele julgava ser. Então, a causalidade é uma categoria fundamental do entendimento humano, de modo que não caberia demonstrá-la, mas, segundo Immanuel Kant, explicá-la à observação dos fenômenos. Então, a filosofia idealista pós-kantiana, principalmente de Schelling, né? Nós já vamos entrar aqui no idealismo alemão, deu especial atenção ao problema da relação entre o princípio de causalidade e a liberdade humana. E já no nosso século, praticamente século XX e indo para o XXI, os estudos de psicologia experimental, como de Jean Piaget, Albert Micot, né, elucidaram vários aspectos do aparecimento e do desenvolvimento da ideia de causa nas crianças e de sua função como organizadora da experiência do indivíduo. Então está aí um tema caro para nós, as 4 causas de Aristóteles, estão todas de pé, porque descrevem uma parte, né? Descreve a realidade. Então, essas causas, né? A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final, que sempre intrigaram a humanidade, está sempre em discussão na evolução da história da filosofia. Vamos estudar esse tema, vale a pena, né? Daí nós podemos depreender várias coisas e entender melhor a nossa realidade. Um grande abraço a todos, bons estudos.